eu começo com uma notícia publicada pelo Metrópolis, cujo título é Governo Trump aponta viés político em atuação de juízes no Brasil. A matéria fala sobre um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos que apontou falhas estruturais no combate aos crimes financeiros no Brasil. Mas essas falhas não são qualquer coisinha. No relatório, os americanos apontam para o fato das decisões judiciais no Brasil terem sido fortemente influenciadas por vieses políticos e que os impactos dessas decisões não estão somente restritos ao Brasil. O Departamento de Estado descreveu a situação dizendo que, no Brasil, abre aspas, juízes agindo com fortes vieses políticos proferem decisões com ampla relevância doméstica e pretendido impacto internacional, o que permanece sem solução. Isso aqui é como, por exemplo, o STF, ou mesmo a Justiça Comum, soltar um traficante de drogas cuja operação não ocorria só no Brasil, mas atingia também outros países. Você tem noção que o PCC lava dinheiro aqui nos Estados Unidos? Ou as ações dos Estados Unidos, e não é como se fosse um caso isolado, tá? Não, tá? Nesse exato momento, existem investigações em curso contra 4 brasileiros que são suspeitos de lavar 158 milhões de reais de tráfico de drogas aqui nos Estados Unidos, em curso. Então, a leniência e passividade do Poder Judiciário em relação ao crime organizado não é mesmo só um problema do Brasil, é um problema muito sério. Mas, mais do que isso, o relatório critica também a morosidade com a qual o Poder Judiciário aprecia certos casos. Os atrasos judiciais frequentemente levam à prescrição dos processos antes do julgamento. Falo dos traficantes no Brasil presos, que são soltos e que acabam nunca sendo julgados. Para vocês terem uma noção, o relatório diz que os métodos de lavagem de dinheiro das organizações criminosas no Brasil incluem o uso de bancos. Alô, Banco Master. Alô, Daniel Vorcaro. E, claro, imóveis, contas fantasmas em paraísos fiscais, aposta online, as mesmas bets que o Senado Federal queria legalizar, redes financeiras informais. Veja, nós estamos vendo um relatório que é o expediente principal que o Departamento de Estado tem utilizado para avaliar o combate contra o narcotráfico e lavagem de dinheiro por parte dos países que se relacionam com os Estados Unidos. Nós temos um relatório do Departamento de Estado dizendo que o nosso judiciário é politizado. Então, as pessoas muitas vezes entram assim, começam a ouvir falar do nada que os Estados Unidos começam a pensar em designar o Comando Vermelho e o PCC como organizações narcoterror. E ora, não é do nada. Tem trabalho por trás, tem documentação, tem colaboração de várias pessoas, tem relatórios, tem revisões, tem contestações. E isso só é possível graças ao trabalho feito aqui nos Estados Unidos. Quando você vê alguém sendo sancionado, como nós temos hoje dúzias de autoridades brasileiras sancionadas, isso é fruto de relatórios e documentos que sustentam essas ações. Então, eu creio que, por exemplo, se o resultado agora for a intensificação do combate ao PCC, o Comando Vermelho, e a designação desses grupos, eu já estaria de bom tamanho. Estaria ótimo. Mas essa nem de longe é a principal notícia do programa de hoje. Bom, ontem eu falava no meu X sobre como uma parte fundamental desse trabalho que Eduardo e eu estamos fazendo aqui nos Estados Unidos é trazer luz aos atos clandestinos do regime brasileiro. Nesse ano especificamente, nós precisamos dar mais atenção ainda, uma atenção mais especial à censura que eu abordei no primeiro bloco e à tentativa do STF de manipular o resultado das eleições brasileiras através também desse tipo de mecanismo. E eu avisei ontem, que hoje nós daríamos mais um passo importante nesse processo de trazer luz aos atos clandestinos. E que a gente entenderia a extensão da perseguição a Eduardo Bolsonaro e a tentativa do judiciário em desequilibrar o jogo político contra o Flávio Bolsonaro. Como sempre, a gente sempre tem, né, os negacionistas, é tic-tac, 72 horas, por aí vai. É isso que, no entanto, 24 horas depois aconteceu exatamente como eu disse que aconteceria, com um novo relatório, dessa vez do poderosíssimo Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos. E não fui eu que dei a notícia, não. Vejam o que disse o Metrópolis, que recebeu, através de mim, esse documento com exclusividade. Bota o vídeo do Metrópolis, por favor. É um relatório do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos que fala especificamente sobre ataques à liberdade de expressão no Brasil.
O relatório classifica várias decisões do ministro Alexandre de Moraes como censura, alerta que essas ações podem ter efeito nas eleições brasileiras e mostra ordens de Moraes para derrubada de contas em redes sociais a nível global. O relatório foi obtido pelo jornalista Paulo Figueiredo junto a fontes no Congresso dos Estados Unidos. Sobre as eleições brasileiras, o documento elaborado pelos congressistas americanos diz que as ações de Moraes podem levantar suspeitas sobre o pleito. Abre aspas. Mas Paulo Figueiredo, você deu notícia pro Metrópolis, pra coluna da Andresa Matais, pro Sam Pancher, não sei o quê. O timing dessas ordens de censura que impedem a família Bolsonaro de se manifestar livremente na internet nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira, pode levantar questionamentos sobre a lisura do próximo pleito presidencial. Essas preocupações são ampliadas pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter emitido ordens de censura semelhantes contra conteúdos negativos sobre o candidato Lula durante a eleição de 2022, que terminou decidida por uma margem estreita de menos de 2 pontos percentuais. Fecha aspas. O relatório também mostra decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes enviadas a Big Techs norte-americanas. Os congressistas denunciam que o juiz da Suprema Corte Brasileira ordenou o bloqueio global de perfis em redes sociais. Nessa decisão de 2020, Moraes determina que o Facebook exclua 16 perfis a nível global. Moraes ordenou a remoção de diversas contas e canais relacionados a Bruna Ayub, o Monark, em 24 plataformas, incluindo TikTok, YouTube, Apple e Rumble. O relatório relembra que na época das ordens, Monark morava na Flórida. Então, essas tentativas de remover sua conta representariam uma ameaça direta à liberdade de expressão de cidadãos que estão nos Estados Unidos. O documento conclui que os direitos de expressão dos americanos nunca devem ser restringidos por autoridades governamentais estrangeiras que buscam silenciar a dissidência além de suas fronteiras, e que esses ataques à liberdade de expressão representam uma ameaça clara e crescente aos direitos constitucionais dos americanos. Abre aspas. O comitê continuará a realizar a supervisão e a desenvolver soluções legislativas para proteger a primeira emenda das ameaças de censura estrangeira. Fecha aspas. O Metrópolis apurou que cópias desse material foram enviadas ao Departamento de Estado e à Casa Branca. Para saber mais, fique no Paulo Figueiredo Show, porque a gente teve acesso, obviamente, ao documento na íntegra, e o título é Ataque... Não fui eu que usei esse... Ataque à liberdade de expressão no exterior. O caso do Brasil, parte 3. Esse é um documento oficial do comitê, vocês estão vendo aí na tela, é um documento oficial do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos, exclusivamente sobre o Brasil, e o Sam Pancher trouxe algumas afirmações, né? Para além do que eles já citaram, eu separei alguns trechos do documento original que certamente merecem a atenção de vocês. Em um dos casos, o relatório diz que o regime brasileiro chegou a enviar ordens para plataformas como o X, mandando derrubar postagens que elogiavam o presidente Donald Trump e criticavam Joe Biden e a USAID. Porque o usuário que publicou o post fez referência às estranhezas eleitorais do Brasil em 2022, dizendo que tudo isso ocorreu com a ajuda do Biden e do USAID. Ora, como confessou o próprio Luiz Roberto Barroso e como disse abertamente Flávio Bolsonaro no palco do CIPEC. E aí vocês começam a entender por que certas coisas estão sendo ditas. Quando eu falo para vocês que nada no discurso do Flávio foi acidental, entendam. O texto traz também uma descoberta que até então eu não tinha visto ninguém comentar. Vocês sabiam que em 24 de setembro de 2025 a Universidade de Stanford realizou um evento chamado Compliance and Enforcement in Rapidly Evolving Landscape, que reuniu autoridades estrangeiras dos países que construíram o que eles chamaram de uma crescente regime global de censura, incluindo o Brasil. Sim, meus amigos, o Brasil, através do governo Lula, tinha uma representante nesse evento para discutir como eles podem te censurar ainda mais. A representante foi Mariana Ferreira Tielli, vice-cônsul do Brasil em São Francisco. E aí que é engraçado, porque eu cheguei lá no Congresso para uma reunião com eles, para a gente debater os dados e tal, e o que eles tinham. Aí eu sento na mesa de reunião e eles falam assim, você conhece Mariana Ferreira? Aí eu falei, conheço, claro, Mariana Ferreira conheço, claro. Mariana Ferreira foi minha diretora de jornalismo na Jovem Pan. E hoje acho que ela está no SBT Brasil, mas foi minha diretora de jornalismo da Jovem Pan, foi uma ótima diretora comigo, não tenho nenhuma reclamação, nunca interferi uma vírgula no que eu falasse. Aí a reportagem, pois é, ela estava lá na reunião sobre censura na universidade. Eu falei assim, a Mari? Não era outra Mariana Ferreira, essa era Mariana Ferreira Tielli, que é vice-cônsul do Brasil, que estava lá, e tinham várias, aquele Julian Eamon Grant,
a comissária de e-safety da Austrália, Gerard Graff, enviado sênior da União Europeia para assuntos digitais, Julia Geniletti, responsável pelas políticas do famigerado Digital Service Act, Jonathan Porter, assessor econômico sênior do Office of Communication do Reino Unido. Ora, pega aí, Brasil, Austrália, União Europeia e Reino Unido. Coincidentemente, os países, ou o bloco de países, que mais contribuíram para o complexo industrial da censura exposto pelo governo Trump. E sabe o que os americanos disseram sobre o objetivo desse evento? Eu vou ler aqui para vocês no relatório. O propósito ostensivo do evento era reunir formuladores de política públicas, acadêmicos e experientes especialistas do Vale do Silício para discutir o estado da conformidade da fiscalização das regulamentações existentes relacionadas à confiança na segurança online. Na realidade, essa mesa redonda reuniu autoridades estrangeiras que visaram diretamente minar a liberdade de expressão americana e representam uma séria ameaça à primeira emenda. Reparem no que está sendo dito no relatório. Nós estamos descobrindo que o Brasil, no governo Lula, participou de um evento nos Estados Unidos cujo intuito era cercear a liberdade de expressão no mundo, não só no Brasil, como no Reino Unido, na Austrália, etc., influenciando inclusive os Estados Unidos. E aí a gente começa a entrar no terreno. Flávio Bolsonaro quer uma interferência americana. Olha o governo Lula mandando gente para interferir nas nossas eleições através da censura, porque essa é a pauta significativa, a parte eleitoral. Há poucos anos ninguém sabia o que acontecia no Brasil. Ninguém fazia ideia do que ocorreu nas eleições de 2022, da censura que a direita sofreu, e como é que aquela eleição completamente foi parcial em favor do Lula. Ninguém tinha acesso às ordens secretas do Alexandre, até que este mesmo comitê, que foi o comitê dos Twitter Files, começou a divulgar as ordens dos Alexandres, as ordens alexandrinas. E o que os congressistas dizem nesse relatório? Aspas. O irmão mais velho de Eduardo Bolsonaro, Flávio, é um dos principais candidatos à eleição no Brasil, com pesquisas mostrando que ele e o atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, estão virtualmente empatados às vésperas das eleições de outubro de 2026. Diz o relatório, não sou eu. As ordens de censura e o lawfare, promovidos pelo ministro Moraes contra a família Bolsonaro e os seus apoiadores, podem prejudicar significativamente a sua capacidade de se manifestar online sobre temas de importância pública nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira. Não só isso demonstra o que eu sempre disse aqui no programa, que os americanos estão sim de olhos nas pesquisas eleitorais e no cenário brasileiro, que a falta de engajamento prejudicou inclusive muito a manutenção da Lei Magnitsky. O Nicolas ficou muito chateado quando a gente falou isso, mas é verdade. Mas demonstra que os americanos estão bem conscientes do que está acontecendo. Que as ordens ilegais do Alexandre contra a família Bolsonaro e seus apoiadores podem sim prejudicar a capacidade da gente se manifestar e do Flávio se manifestar online sobre os temas mais importantes do Brasil. E a gente viu isso em 2022, quando era proibido falar que o Lula era abortista, amigo do Maduro, com ligação com o tráfico de drogas. E isso, evidentemente, tem um impacto eleitoral. Sem contar a maquininha. Isso não tem nada a ver com maquininha. Isso torna a eleição desleal. Em outro texto do relatório, eles dizem o seguinte: as ordens do ministro Moraes direcionadas à família Bolsonaro parecem ter caráter punitivo. Somadas às ordens de censura dirigidas àqueles que criticaram ao Supremo Tribunal Federal, essas medidas levantam preocupações de que, olha essa parte, o ministro Moraes esteja usando ordens judiciais para atingir os seus oponentes políticos. Continua o relatório. Essas preocupações são reforçadas pelo fato de que o ministro Moraes esteve entre os ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram pelo recebimento da denúncia criminal apresentada contra Eduardo Bolsonaro, colocando em julgamento, ele é o relator, por sua atuação nos Estados Unidos em defesa da liberdade de expressão e das eleições no Brasil. Essa preocupação, em novembro de 2025, ocorreu ao mesmo tempo que o ministro Moraes expedia ordens às plataformas de redes sociais para obter informações pessoais sobre Eduardo Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Que o Alexandre tinha dado ordens às plataformas para darem dados pessoais do Eduardo? O relatório continua. Essas ordens e processos podem ser mais do que simples ações retaliatórias por parte do ministro. Elas podem ter, prestem atenção nessa parte, estas ações podem ter implicações para as próximas eleições do Brasil.
Embora Eduardo Bolsonaro atualmente resida nos Estados Unidos para defender o seu pai e evitar uma perseguição politizada no Brasil, seu irmão mais velho, Flávio Bolsonaro, é um dos principais candidatos às eleições presidenciais. E aí entra aquele trecho que eu disse. Faz um momento dessas ordens de censura contra a família Bolsonaro, que impedem a família de se manifestar livremente online nos meses que antecedem a eleição brasileira presidencial, pode levantar questionamentos sobre a lisura. O Congresso dos Estados Unidos está dizendo o seguinte: a máquina de censura do Alexandre de Moraes pode levantar questionamentos sobre a lisura da próxima eleição presidencial no Brasil. Eles continuam. Essas preocupações são ampliadas pelo fato de que o STF expediu ordens de censuras semelhantes contra conteúdo negativo contra o Lula durante a eleição de 2022, que acabou sendo decidida por uma margem estreita de menos de 2 pontos. Essa é a parte mais importante. As ordens do Alexandre sobre o Jair, o Eduardo, o Flávio, não são ordens legais, são ordens punitivas para prejudicar adversários políticos. E isso pode ter implicações para as eleições de 2026. O que o Flávio pediu no seu discurso no CIPEC? Que queria liberdade para o povo se expressar e queria eleições limpas. O que 5 dias depois o relatório do Congresso dos Estados Unidos diz? Que há um perigo das nossas eleições não serem limpas e nós não temos liberdade de expressão, como não tivemos em 2022. Flávio e Lula estão empatados na pesquisa, e aí você vai lá e impede o Flávio, ou o grupo político dele, o próprio Jair Bolsonaro, o maior fenômeno das redes sociais no Brasil, está proibido de usar redes sociais. Proíbe de manifestar sobre diversos assuntos que podem favorecer e prejudicar o Lula. Que eleição livre é essa? Eu repito, a gente já viu isso em 2022. Qual era a diferença? A diferença é que em 2022 o Congresso americano não sabia nem que o Brasil existia. Pelo contrário, em 2022 o Congresso era de maioria democrata e o Congresso estava aprovando resolução para que nós não questionássemos o processo eleitoral. 4 anos depois, 180 graus. E você pode perguntar o seguinte: mas o que vai acontecer agora? É simples, você precisa entender as coisas para não gerar expectativa que não é baseada na realidade. Antes da gente chegar a Magnitsky, o que a gente teve que fazer? Foram várias audiências públicas, foram reuniões privadas, foram inúmeros relatórios, essa é a parte 3, foram correções de texto, checagem de referência, tem uma burocracia e bastidores que não tem como explicar. Então, tudo que nós fazemos precisa passar pela produção de documentos que oficializam a situação. Agora, a situação do Brasil deixa de ser uma opinião do Paulo Figueiredo e passa a ser uma opinião do Departamento de Estado e do Congresso dos Estados Unidos. Então não é um relatório que vai prender o Alexandre de Moraes, mas vai produzir os documentos oficiais reconhecendo a situação para que, a partir disso, os diferentes órgãos tenham capacidade e legitimidade para tomar as decisões. Existem impactos imediatos, né? O primeiro deles é que a ditadura brasileira não consegue mais se esconder. E eu digo isso aqui, Alexandre, eu ainda não tenho condições de te prender ou de te impeachment. Eu ainda não tenho essa capacidade. Mas eu tenho, graças a Deus, a capacidade de fazer com que todos os seus sigilos de ordens clandestinas sejam expostos para todo mundo. É melhor hoje, Alexandre, você emitir ordens abertas ao público. Porque as suas ordens clandestinas, eu vou trabalhar para que todas sejam expostas. Não gostei, é um absurdo. Você pode me xingar no plenário, você já fez. Você pode mandar o Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos cooperar com você. Você já mandou quantos pedidos de cooperação? 4? Pelo que eu li no jornal, 4? Vai mandar o 5º agora? Você pode fazer isso. Reclama com o Trump. Pede pro Joesley reclamar com o Trump. Pro Lula. Pede pro Lula ligar pro Trump e reclamar. Esse Paulo Figueiredo fica expondo as minhas ordens, isso é um absurdo. O fato é que hoje todo mundo sabe quem você é. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu não preciso mais explicar. Antigamente eu ficava assim, tendo que explicar quem era, quem, não sei o que, babá. Hoje eu chego nas reuniões e as pessoas já falam do Alexandre. Aquele careca com a cara de vilão de filme, né?
Ora, você não consegue combater um problema que você não sabe que existe. E hoje, o mundo já sabe que existe. E quando o mundo já sabe que existe, por exemplo, um outro efeito difícil às vezes das pessoas entenderem. Todos os processos de asilo, inclusive os que a gente faz na Imigrex, todos os processos de proteção de pessoas, por exemplo, contra a lista da Interpol, todos os processos envolvendo, por exemplo, no caso do Eduardo agora, todos os processos são de documentos. Se o Alexandre hoje quiser emitir uma ordem de prisão contra o Eduardo Bolsonaro e colocar o nome dele na Interpol, o Eduardo tem documentação oficial do Congresso dos Estados Unidos para dizer que ele está sofrendo uma perseguição política. Na dúvida, a Interpol não aceita. Então você tira o poder do Alexandre. Você garante vários casos de asilo aqui. Mas essa parte é a parte inglória, digamos assim, do trabalho. As pessoas não veem, né, produzir relatório, produzir política pública, criar um entendimento sobre o tema. Então, um alarme destes sendo soado sobre a censura no Brasil é muito relevante para a gente e precede ações. Ações de que tipo? Magnitsky, Paulo? Eu falo, olha, as nossas duas prioridades desse ano são as que o Flávio disse no discurso dele: liberdade de expressão e observação do processo eleitoral, que são justamente o quê? Os dois grandes objetos desse relatório. Ah, mas Paulo, a Magnitsky, as pessoas criaram fetiche. A Magnitsky pode votar? Voltar? Pode, claro, isso ajuda, mas não se prendam a isso, porque a volta da Magnitsky não é a prioridade. Eu quero que ela volte, eu quero continuar trabalhando para isso, mas a prioridade são as eleições limpas e livres o quanto antes. No ano passado, a gente não tinha essa questão eleitoral, por isso a Magnitsky era a prioridade. A gente precisava da Magnitsky naquele momento para que o Alexandre não consolidasse totalmente o seu poder e a gente tivesse chance de lançar um candidato próprio em 2026. Que pudesse se manifestar nas redes sociais. Ora, o Alexandre chegou muito próximo de consolidar o seu poder. Mas graças a Deus, ia nos censurar completamente, mas graças a Deus, a Magnitsky fez com que no ano passado o Alexandre passasse mais tempo tendo que se defender do que atacando. Desde então a gente não tem mais perfis de redes sociais derrubados. Assim como a Magnitsky causou o conflito entre o Alexandre e o sistema, que hoje nos brindou com o escândalo do Banco Master. Isso é a tal da estratégia de fricção. Ano passado foi um ano de fricção pura e simples. Nós não tínhamos como ganhar a guerra, nós não tínhamos expectativa de poder. Nós tínhamos que criar fricção para o inimigo não avançar tão rápido. 2026 é uma outra realidade, a necessidade é outra. E a gente tem que adaptar, como eu disse, né? Improvise, adapt and overcome. A gente adapta as nossas ações aos objetivos do momento.